O que você tem a nos dizer sobre Kundalini Yoga? Na verdade, eu recebo diversas perguntas. Muitas perguntas são colocadas aqui no canal e também em encontros online que nós temos nos finais de semana. Então, o que é essa assim chamada Kundalini? A palavra yoga significa união ou uma junção. O propósito final da yoga é esse encontro. Tem o mesmo propósito na pergunta como encontrar Deus. O propósito é ter uma união, um encontro. No entanto, nós temos que investigar isso com calma. Se a proposta é esta união, este encontro, repare, a ideia comum é a ideia de duas coisas que se unem na junção, ou que têm um encontro, é a presença de duas coisas se encontrando: você e Deus. A expressão Kundalini significa energia. Se refere à ideia de uma energia presente em nós, que ao despertar, ela cria uma mudança interna neste organismo, nesse mecanismo, e assim coloca o cérebro em uma condição ou disposição para esse encontro. Mas vamos com calma olhar para tudo isso. O que é esse encontro com Deus? Ou com a verdade? Como isso se processa? Haverá mesmo esse alguém para esse encontro? Ou a realidade desse encontro consiste na constatação da vida sem o eu, sem a pessoa, sem o ego? Assim, a realidade desse florescer, desse despertar da Kundalini é a ciência da vida se revelando. Como esse encontro? A investigação da natureza do eu, deste quem sou eu, irá lhe mostrar que não há alguém presente. Não existe esse alguém. Não há esse eu. Aprender sobre o autoconhecimento é aquilo que, de fato, lhe mostra a verdade sobre isso. Todo esse movimento de prática, sistema ou técnica, com o propósito de ter um encontro com Deus, seja pela prática do yoga ou pela prática da meditação, tem que ser investigada. Porque aqui estamos lidando com algo que está aqui agora. E não existe esse eu para essa prática. Não existe esse alguém como um agente capaz de agir nessa direção. Como se houvesse, de fato, um caminho. A ideia de um encontro entre dois pontos requer a presença do espaço e do tempo. A realidade divina não está no tempo.
Você não pode ter um encontro com Deus. A realidade deste ser que é você é esse encontro. Aquilo que está presente aqui é a realidade deste ser. Não existe um elemento que se separa para poder ter um encontro no futuro, indo do ponto A ao ponto B. A mente em nós é um elemento carregado de ilusões. Esse mecanismo, a mente como um instrumento, ele está presente, carregado de conceitos, de ideias, de desfigurações. Esse elemento presente, que nós chamamos de mente, é incapaz de um encontro como esse. Nós precisamos descobrir algo além da mente, além do eu, além dessa ideia de separação entre eu e Deus, entre aquele que irá praticar a prática e o propósito. É tudo que estamos aqui nestes encontros investigando com você. Portanto, o que é esse encontro? Como encontrar Deus? Por uma prática? Por uma técnica? Por um sistema? Por algum outro meio? Ou a revelação de Deus é aquilo que aqui se revela nesse instante, quando a ilusão não está mais presente? É nisso que aqui estamos investindo o nosso momento de pesquisa, de averiguação, de estudo, de investigação. Aprender sobre nós mesmos. Aprender como a mente, o pensamento, o sentimento, a emoção, a sensação, como nossas ações se processam, nossos gestos também. Ficar ciente de como esse momento se revela sem a necessidade de uma identidade que se separa, que é o eu, o ego. A plena ciência disso revela esse despertar real. A expressão Kundalini, ou real consciência, ou verdade divina, ou Deus, são apenas expressões. Aqui o que temos de importante é a necessidade da compreensão da totalidade da vida, da visão da realidade do momento, sem o equívoco, sem o erro, sem o engano da mente egóica, desta mente que, como um instrumento, está se mostrando incapaz de um contato com a realidade. Porque esse próprio instrumento é desnecessário. Há uma realidade presente aqui. A mente, como um mecanismo ou um instrumento, pode ter alguma utilidade? Sim, pode ter alguma utilidade. Para efeitos bem práticos e objetivos nesse chamado sonho de vida humana, conhecimento, a experiência, a memória, a lembrança, assim como sentimentos, emoções, sensações, percepções, tudo isso está dentro da mente, daquilo que nós chamamos de consciência. Mas esta consciência é limitada, esta mente é limitada. Assim, para efeitos de um contato com a vida nesse sonho de existência, ok?
O pensamento é funcional, a emoção também, mas isso não abarca, não alcança a realidade. A verdade, a realidade, Deus, é aquilo que aqui está presente além da mente e, portanto, além das nossas experiências. A experiência que a pessoa tem nesse modelo, que é o modelo do eu, é algo circunscrito, preso dentro desta limitação do pensamento. Portanto, por que o ser humano sofre? Porque ele vive nesse modelo, nesta consciência pessoal. Ele vive dentro desta mente, neste mecanismo. Haverá algo além da mente. A ciência de Deus é a verdade de ser. Isso é algo além da mente. Então temos aqui a presença de uma qualidade de vida fora desta limitação, desta identidade egóica, desta mente presa aos seus conceitos, avaliações, opiniões, crenças, conclusões. Portanto, com o despertar desse natural estado de ser, que alguns chamam de Kundalini, sim, temos a presença desta revelação divina. Mas não é alguém tendo esta revelação. É a verdade se revelando além do eu, além do ego, além da pessoa. Todo esse movimento de busca, todo esse envolvimento com técnica ou prática de algum tipo para obter isso é uma ilusão. Você não pode obter isso. Você não vai até essa realidade chamada Deus. É ela que vem, é ela que se revela. Quando a mente passa por uma profunda mudança, por uma radical transformação. Aquilo que chamamos de mente, que conhecemos, reconhecemos, percebam isso, é sempre a partir do pensamento. E o pensamento está dentro desta limitação. Ele lida com aquilo que ele percebe, reconhece e conhece. Isso é parte de todas as impressões do conhecido. A realidade divina não está dentro do conhecido. Ela transcende a mente. Ela transcende o pensamento. Aqui a boa notícia é que você, em seu natural estado de ser, veja, em seu natural estado de ser, não nesse comum estado de ser. O comum estado de ser que nós conhecemos é essa ideia de eu sou, mas eu serei. Eu ainda não tenho, mas eu terei. Eu preciso ter um encontro com Deus. Eu preciso despertar Kundalini. É a ideia desse eu no vir a ser. Portanto, há uma diferença nesta ideia de ser, neste ser para vir a ser, para a realidade de ser. A realidade divina é a realidade de ser. Isso não está no vir a ser. Isso está aqui, quando não há mais a ilusão do eu, do ego, desta pessoa. A pergunta é como podemos nos aproximar disso. Se não é por uma técnica, se não é por uma prática,
Como podemos ter uma aproximação disso? Isso requer a presença desse aprender sobre nós mesmos, aprender sobre o autoconhecimento. Isso não é uma técnica, não é uma prática, não é algo que alguém faz, é algo que aqui está presente em uma atenção sobre as nossas reações. Então se mostra presente esta presença divina. Nesta atenção, que não requer técnica, que não requer prática, que não requer um esforço. É um erro colocarmos esta atenção plena, essa plena atenção, como uma prática ou técnica. Aqui estamos diante de um simples e direto olhar para esse instante, nesse profundo interesse de olhar para estas reações que se passam internamente e externamente. A presença de um pensamento pode ser observada, de um sentimento também, de uma sensação, de uma percepção. Isso é algo que nos escapa constantemente, porque estamos sempre colocando uma identidade nisso. Uma identidade quando um pensamento aparece, que é o pensador. Uma identidade quando algo está sendo visto. Nós colocamos o observador. Uma identidade quando um sentimento está presente. Nós colocamos alguém neste sentir. Esse é um modelo de condicionamento. É a forma como esta mente condicionada, que é esse instrumento em nós, está funcionando. Será possível o contato com o momento sem o eu, sem alguém? O contato com o pensamento, com o sentimento, com a sensação, com a percepção, sem alguém envolvido nisso? Então, a real aproximação desse aprender sobre o autoconhecimento é esta atenção que nos aproxima da arte de ser real consciência, divina consciência, que é meditação. Portanto, a meditação, o que é? Mais uma vez, não é uma técnica, não é uma prática, não é um exercício, não é alguém usando um sistema como um mantra ou uma técnica de respiração. Tudo isso é algo que se aprende. Aprendemos um sistema, uma técnica, e fazemos uso desse sistema e técnica. A verdade sobre a meditação é a ausência de alguém envolvido com esta ciência de revelação. A meditação é a compreensão do meditador, é a compreensão do pensador, é a compreensão do observador. A compreensão nos mostra que não existe tal coisa como esse elemento para se separar do momento presente. Portanto, não existe tal coisa como um observador e a coisa observada, como um pensador tendo pensamentos, como alguém aqui presente tendo sentimentos ou emoções. Vamos nos aproximar da verdade sobre isso. Agora aqui, por exemplo, nesse instante, há só o escutar. Mas a ilusão dentro de você lhe diz que você é alguém que está escutando. Na verdade, não há uma separação entre esse escutar e você. Mas você diz, estou escutando. Esse eu que está escutando é uma ideia, é uma crença. O que nós temos feito o tempo todo na vida
é sustentarmos esta dualidade, esta separação. É nos colocarmos sempre, constantemente, como o experimentador da experiência. E assim não entramos em contato com o momento, em contato com a vida, em contato com o agora, com o instante. Porque colocamos uma identidade para esse instante, para esse momento, para esse contato. O que temos presente é a vida, sem o eu, sem esse alguém. Assim, o que é esse real encontro com Deus? O que é esse verdadeiro despertar da Kundalini? Nós temos diversos vídeos aqui no canal aprofundando isso. O que é esse real encontro com Deus? O que é esse real encontro com a Kundalini? A palavra Deus, Kundalini, são palavras. Há uma realidade presente se revelando aqui e agora, neste encontro. Mas não é alguém tendo esse encontro, é esse encontro se revelando aqui. Não é você que vai até Deus. Não é você que desperta a Kundalini. A realidade deste ser, a realidade de Deus, a realidade da Kundalini é algo que está presente. Quando a ciência da vida, quando a ciência da verdade se revela. Nós já falamos aqui, temos diversos vídeos aqui no canal, colocando essa questão do despertar da Kundalini, deste como encontrar Deus. Todos esses assuntos que nós abordamos aqui, nós colocamos em playlists. Temos dezenas, centenas de vídeos aprofundando todos esses temas. Assim, a verdade desta revelação é a ciência do amor, da felicidade, da liberdade, da compreensão de Deus, da verdade sobre este ser, a verdade sobre esta realidade divina, que é a verdade de nós mesmos. Aqui os nossos encontros online nos finais de semana são sábado e domingo, são 2 dias de uma forma online. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar dos encontros online nos finais de semana. Além desses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. As pessoas usam a expressão despertar da Kundalini sem a menor ideia do que isso representa. Elas dizem porque leram nos livros. Elas dizem porque ouviram alguém falar. Elas dizem porque sentiram certas coisas no corpo. Mas elas